Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez aqui. Se você não é cadastrado, faça isso, se cadastre no canal, esteja conosco para refletir na palavra de Deus aqui em cada programação, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Adolescentes de Deus. O tema central desse primeiro trimestre de 2023 tem como título A História da Salvação, né? Onde vemos aí o Jardim do Éden, vemos aí a Arca de Noé, vemos o abrir do Mar Vermelho e a entrega, né, de nosso Senhor Jesus Cristo ali consumando todo esse percurso pelo qual tratava-se do plano de Deus para o benefício da nossa alma, não só no tempo presente, mas numa convicção eterna e em plenitude de estar com o Senhor a qualquer momento, quando Ele assim cumprir esta promessa que nos deixou, que haveria de nos buscar e nos levaria para onde Ele viesse estar. Amém? Esse é o tema central. A lição número 2, ela vai tratar justamente do tema errando o alvo. Para tanto, vamos estar aqui orando, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Nos ajuda, enquanto isso ainda não tem acontecido e pelo período que ficarmos, em todo momento aqui no nosso canal, Pai, cada programação, cada quadro, e não sendo diferente, Pai, nesse momento, onde estaremos conhecendo mais do conteúdo da classe dos adolescentes. Queremos te pedir pela vida de cada um adolescente, aqueles que estão na tua presença, Pai, faz que eles venham crescer, Pai, cada dia, como o Senhor Jesus, em estatura, em sabedoria, em conhecimento. Como também, Senhor, salvar aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda, quem sabe, estão mergulhados em vários pecados, em vários embaraços deste mundo. Senhor, salva o Senhor para trazer eles para a tua presença e tornar cada um deles também um adolescente do Senhor, um adolescente de Deus. Essa é a nossa oração, abençoa também a cada ouvinte que vai estar aqui junto conosco, porque por se tratar da tua palavra, nos é útil, Pai, e de grande valia para cada um de nós, independente qual seja, Senhor, o ensino aqui, ou da classe dos adultos, do jovem e do adolescente. Faz isso, Pai, nossas vidas que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Então, o tema que vamos estar tratando aqui tem como tema errando o alvo. Então, vamos abrir aqui o PowerPoint, como é de costume. Certo? A mensagem. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. É importante esse versículo, cara adolescente, na questão de que nos ensina muito. Porque a palavra de Deus para Adão, ela foi única. E era esta palavra, e era este princípio, em que não só Adão, mas como Eva, deveria se manter. Porque é justamente em face deste fundamento, deste princípio, de que eles teriam liberdade de comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore do bem e do mal,
Isso é um princípio que Deus estabeleceu e que promoveria para eles um bem-estar, observe bem, em plenitude, cara adolescente. Porém, diz a Bíblia que, em determinado momento, a Bíblia não fala quanto tempo foi isso, desta criação em seu desenvolvimento ou no seu cotidiano, em que a Bíblia diz que ali surgiu uma serpente, né? Satanás enviou seus enviados ali, a exemplo, tomando a forma de serpente. Não sabemos se naquela oportunidade era comum a conversa entre os animais e Adão e Eva, não podemos afirmar, mas também não podemos duvidar. Porque se podemos até que abrir um parênteses, porque se não fosse comum uma serpente ou qualquer outro animal falar e dialogar com Adão e Eva, logo seria de grande suspeita para a própria Eva o fato de uma serpente estar falando. Ela já não deveria, por certo, nem mesmo dar ouvido àquela serpente e até procurar seu marido para falar daquele coisa, mas não levar um diálogo. Se houve um diálogo, se houve um ambiente de comunicação entre um falar e outro responder, é porque no tempo da perfeição, provavelmente porque Adão deu nome aos animais, era comum essa questão, provavelmente, ou eles tinham esse dom de poder compreender o que os animais ali se comunicavam. Começando por aí. Ainda que os animais não tinham sabedoria, né? Então, ali realmente dava para se perceber que era algo estranho, porém Eva tornou aquilo comum, né? É o perigo que corremos, cara adolescente, quando tornamos comum a determinadas vozes, a determinadas palavras que trazem consigo uma roupagem, né, cristã, falam de Deus, mas na verdade o que falam não tem qualquer fundamento nas Escrituras. Isso é muito importante já aqui na entrada, o que o Senhor está nos ensinando nesta manhã, ou neste período, neste momento. Não é mesmo? Então, primeiro ponto é esse. Segundo, é que a questão do nosso bem-estar nos leva a entender aqui que o conhecimento ele é bom. Por isso que Deus não deixou escrita a sua palavra, para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade. Assim compreendeu o salmista e a ponto de declarar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porém, não é este conhecimento que nos outorga o bem-estar. Observe bem isso. Não é o conhecimento que transforma a nossa vida e nos torna em bem-estar. Porque se fosse assim, muitos que conhecem a Bíblia não estariam servindo à idolatria, não estariam meio aos seus pecados, uma vida de vício, ainda que leiam a Bíblia e possa ter o conhecimento dela. Mas é o relacionamento com Deus. Observe que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 13, que ele não olhando para as coisas que atrás ficam, mas antes disso ele tem um termo nesse capítulo que ele diz assim, a palavra de Deus, que Paulo ele disse que tinha tudo o que ele tinha, o conhecimento aos pés de Gamaliel, o conhecimento escriturístico, como o conhecimento do livro, ele tinha isso como esterco, disse Paulo. Agora só o que ele diz, para que conhecesse ao Senhor Jesus. Então o bem-estar do casal em plenitude, em prazer real, verdadeiro, era justamente esse momento de comunhão antes da queda, onde Deus vinha na viração do dia, conversava com Adão e Eva, e tudo isso é que se tornava plausível, porque eles estavam dentro do princípio e dentro de um relacionamento com o Senhor. Observe que quando eles foram expulsos do jardim e por conta da entrada do pecado, né, que significa errar o alvo, tudo mudou. Tudo se tornou, né, se transformou em dor, em aflição, em sofrimento, em suor, como disse Deus a Adão. Então isso é muito importante, o conhecimento, observe bem, ele tem a sua importância, mas o que temos que ter relevância, cara adolescente,
é que o nosso bem-estar está na comunhão com Deus. Ela não se dá somente pelo conhecimento da palavra, observe isso, mas por obedecê-la. Porque enquanto eles estavam na obediência, mas quando desobedeceram a palavra de Deus, quando Eva deu ouvido à serpente e não a Deus, e provou do fruto, aí é que vieram o gosto amargo desta decisão. Assim é com a nossa vida, cara adolescente. Quando decidimos pecar, quando decidimos não ouvir a voz de Deus, quando decidimos não dar atenção à obediência à palavra de Deus, aí nós passamos a experimentar os amargos fruto desta escolha. Porque o pecado em si, ele é saboroso, ele é doce, ele é prazeroso. Porém, o seu final, ele vai arder, ele vai corroer, ele vai arder. Principalmente se passarmos desta vida numa condição de pecado, como a questão do rico e Lázaro, em que ele despertou em meio às chamas e o tormento. Por isso precisamos ter muita atenção a isso. Observe que já na mensagem já nos ensinou muito. Vamos descobrir. Você já passou, mas antes de prosseguirmos, então esta mensagem relata aqui o momento da queda. E que aí que se deu, né, o erro de Eva. Errou o alvo. O alvo seria se manter sob a obediência de Deus, mas ela não fez isso, nem ela nem Adão. E isso trouxe consequência a todos nós. Você já passou por uma situação perigosa? Quando estamos nessa condição, precisamos pensar rapidamente e fazer uma boa escolha para permanecermos em segurança. Hoje vamos estudar a tentação de Adão e Eva e veremos quais foram as escolhas que eles fizeram nesse momento tão difícil. Gênesis 3, de 1 a 6, 22 a 24, Romanos 6, 23. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quando Deus disse ao contrário, né? Observe isso. Ele disse: de todas as árvores do jardim comereis, só não da árvore do bem e do mal. Agora, olha a abordagem de Satanás para Eva. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Está bem claro o antagonismo dessa afirmação da serpente, relacionando essa afirmativa ao que Deus disse. Observe isso. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Glória a Deus. Mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus: não comerei deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Foi isso que Deus disse? Também não. Aqui é outro princípio que aprendemos. O perigo do acréscimo à palavra de Deus. Tome muito cuidado com aqueles que passam a acrescentar a palavra de Deus. A primeira parte vão falar o que realmente está na palavra, mas por aí vão estar acrescentando algo, e esse é o perigo, aí reside o perigo. E o perigo do veneno. Esse veneno se chama, né, o êxito na persuasão que muitos caem, né? Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, ela nem titubeou, a serpente, com respeito ao acréscimo que a Eva deu, mas ela percebeu uma fragilidade, amado, olha só, no que a Eva disse, porque a serpente sabia que realmente ela não deveria comer do fruto e não tocar. É como o pecado, ele pode estar até vir até fazer, o pássaro vem, é como um pássaro que pode até buscar fazer um ninho na nossa cabeça, só nós não vamos deixar com que ele faça esse ninho. Ele pode até pousar na nossa cabeça lá dentro, só não podemos deixar ele fazer ninho. Isso representa os pensamentos maus, os pensamentos que não traz a realidade da palavra de Deus. Observe isso. E disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher, olha só, que aquela árvore era boa para se comer, é agradável aos olhos,
é árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Esse versículo 6, amado e querido adolescente, traz a figura, né, real, fato, da importância da vigilância. Ela não deveria nem estar olhando para aquela árvore, não deveria nem dar atenção, amados. E cara adolescente, aquilo que não Deus não se agrada, aquilo que temos conhecimento pela palavra de Deus, que não é do agrado de Deus, que Deus nos proibiu, que Deus está patente, está claro na Escritura que não devemos fazer, amado, não devemos nem passar por perto. Isso fala de vigilância, porque Jesus disse, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Então, se não é do agrado de Deus, se aquele caminho não é bom passar por ele, se aquele lugar não é bom permanecermos nele devido ao que está acontecendo naquele ambiente, que pode nos levar à queda, foi como o caso de Eva. Eva poderia, olha só, estar em tanto ambiente ali do jardim, mas jamais ela poderia estar sob aquele ambiente onde estava a árvore do bem e do mal. Ali era a região em que ela não poderia estar com seus pés ali. E onde ela estava, justamente próxima àquela árvore, admirando e ali verificando, onde levou ela a cair em tentação e para comprovar o que o diabo diz. Então, que nós possamos ter cuidado quanto a essa questão, no que diz respeito à vigilância que o Senhor requer de nós. Então disse o Senhor Deus, 22 a 24, eis que o homem se tem tornado como um de nós, olha só, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora tomado. Já dissemos aqui no canal que esse ato de ter tirado Adão e Eva do jardim representa a comunhão com Deus. E que é agradável, tanto é agradável que eles queriam permanecer na esfera do jardim do Éden, onde Deus o colocou ele, onde mantinha comunhão quando vinha a viração do dia, e o Senhor tirou eles, porque ali não podia permanecer. Ou seja, enquanto estivermos sob a esfera do pecado, jamais poderemos contar com a sensibilidade da presença de Deus e muito menos da sua voz. E havendo lançado fora o homem, observe que Adão ouviu a voz de Deus enquanto estava dentro do Éden. Observe isso, cara adolescente. Enquanto estava na presença de Deus, ele estava ouvindo a voz de Deus. Chegaram a ouvir a voz de Deus. Mas observe que Deus tirou eles desse ambiente. Por quê? Porque eles não poderiam estar nesse ambiente de comunhão com Deus, já que eles tinham pecado. E o pecado, ele faz separação entre nós e Deus, que nós vamos ver na sequência da leitura bíblica aqui que estamos fazendo. E havendo lançado fora o homem, pôs no oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Caminho esse que agora o Senhor Jesus ele abriu, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho agora. Né? Porque o salário do pecado, deixei até em vermelho, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A partir daquele momento, ao ser lançado fora, se deu conta ali, né? Se deu o fato da morte espiritual. Separado da comunhão com Deus, não temos mais essa tendência a nos aproximar de Deus. Não temos mais essa tendência a adorar o Senhor. Observamos que Adão e Eva ainda continuou a oferecer a Deus sacrifício, porque foi o que os seus filhos aprenderam. E nós vemos isso na atitude de Abel e de Caim. Porém, por quê? Porque isso mostra que houve um arrependimento de Adão. Porém, o plano, a história da salvação teria que ter a sua sequência, para que o pecado ele fosse não encoberto, como foi o caso da aliança, através dos sacrifícios ali apresentados pela orientação divina.
mas sim tirado, que foi o caso do Senhor Jesus, quando o próprio apóstolo João, ele disse aos seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele diz, que tira todo o pecado, não de mim ou de você, mas do mundo. Primeiro ponto, a vida no jardim. O plano de Deus era perfeito em todos os aspectos. Adão e Eva possuíam tudo para serem felizes e tinham um propósito de vida. Emocionalmente, eles eram completos e não tinham medo, egoísmo ou rancor. Deixa eu só ver aqui um negócio aqui, amados. Deixa eu só ver algo aqui e já retorno. Ah, tá. Pronto, vou tornar aqui. A vida no jardim, no Éden. O plano de Deus era perfeito em todos os aspectos. Adão e Eva possuíam tudo para serem felizes e tinham um propósito de vida. Emocionalmente, eles eram completos e não tinham medo, egoísmo ou rancor. No aspecto social, nossos primeiros pais iam muito bem. O jardim possuía o necessário para satisfazer todas as suas necessidades. Adão e Eva tinham ao seu dispor toda a estrutura necessária para uma vida tranquila e cheia de alegria. Ou seja, eles eram abençoados e tinham moradia, trabalho e um casamento feliz, que estava fundamentado todo esse bem-estar, claro, no relacionamento de Deus, refletido aí com respeito à viração do dia. O Criador fez apenas uma advertência: não coma da fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. O Senhor afirmou, observe bem, caro adolescente, o Senhor ainda afirmou, certamente, ele não disse morrerás, se comer dessa árvore, comerás, morrerás, não. Ele falou, certamente, ou seja, não, Deus queria eximir de Adão e Eva qualquer dúvida, caro adolescente. Então o pecado certamente ele não será prejudicial, qualquer deles que venhamos a viver na prática. Ele será prejudicial, terá o seu prejuízo, terá a sua consequência. E não tem data de validade. O mal e as consequências ela vem. Pode demorar o que for, mas ela vem. O Senhor havia estabelecido um padrão a ser seguido. E eles não deviam errar o alvo. Simplesmente não é o mesmo, não é mesmo. Simplesmente não é mesmo. Então, por que eles colocaram tudo a perder? Eles só precisavam obedecer e manter o padrão estabelecido pelo Senhor. E isso era difícil? Não. O fato é que eles escolheram mal e preferiram ceder aos seus próprios desejos. Não temos dúvida, cara adolescente, dos benefícios que nos é vivermos em comunhão com Deus. Decidimos abandonar o pecado, reconhecermos a nossa miséria espiritual, nos voltarmos para Deus e nos tornarmos dependentes dele em todos os dias. Isso será de grande valia e benefício para nossas almas. Sem qualquer dúvida, e de forma incomensurável no que diz respeito às consequências ou o prazer enganoso que o pecado ele possa nos proporcionar. A tentação, contrariando a palavra de Deus. A mulher foi tentada a comer a fruta da árvore, que daria o conhecimento do bem e do mal. O que Deus havia claramente proibido durante a conversa com a serpente Eva acreditou que a palavra maligna era a verdade e que Deus, por consequência, estava mentindo quando disse que ela e seu esposo morreriam se comesse a fruta proibida. Aqui fica a pergunta que não quer se calar, cara adolescente de Deus.
Que tipo de voz, a que voz temos dado ouvido? Você tem dado ouvido à voz do seu pastor, à voz do seu pai, de sua mãe, que serve a Deus? E que está aliada à palavra de Deus, tem isso aí também. Você tem dado ouvido à palavra de Deus? Ou você está dando ouvido a vozes que contrariam a palavra de Deus? Tudo quanto contrariar a palavra de Deus, cara adolescente, não aceite, negue, fuja, não dê crédito. Porque o próprio apóstolo Pedro deu essa direção para nós. Quando ele disse, aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. E o que ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Então, observe isso, não dê ouvido a outras vozes, a não ser aquelas que refletem em seu fundamento a palavra de Deus. Então, escolheu prová-la. Logo após, Eva ofereceu também a Adão, que deliberadamente optou por desobedecer a Deus. Em seguida, eles perceberam o erro e a infelicidade da decisão. Deus queria protegê-los do mal, preservá-los de dores. Mas o maligno, sagaz, iludiu os seres humanos com palavras agradáveis e depois deixou com sua vergonha e dor. Isso é o que acontece quando cedemos ao pecado. Segundo subponto, os sentimentos e o pecado. Adão e Eva se deixaram levar pelo desejo de querer ser igual a Deus. O mesmo sentimento que fez o diabo ser expulso do céu. E assim cederam à tentação e caíram em pecado. Antes eles eram puros, porém quando ambos desobedeceram, logo seus olhos foram abertos e tomaram consciência do pecado cometido. Observe, caro adolescente, que eles deixaram-se levar pelo desejo de ser igual a Deus. Quando a Bíblia diz que quando Eva olhou para a ave, olha, ela viu que era boa, com concupiscência dos olhos. Ela viu que era agradável para comer, com concupiscência da carne. E daria sabedoria. E se tornaria igual a Deus. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. São os três áreas em que o pecado ele atua através de todos os pecados que conhecemos. Estamos dentro de uma dessa esfera. Observe que começou pela concupiscência dos olhos. E ela viu que a árvore. Então, tudo começa pela janela das nossas almas, que é os olhos. Depois veio a concupiscência da carne, em querer provar, em querer ver se é bom, se é agradável. E terceiro, é quando você decide fazer isso. Você toma a posição de soberba, de independência, de achar que sabe fazer o que tenha que fazer, assumindo a responsabilidade dos seus atos, se achando autossuficiente em sua vida. Então preste atenção, cara adolescente, nessa condição. Vigie, se examine a si mesmo e observe. Nem tudo que nós vemos, ainda que tenha a sua beleza, é benéfico para nós. Nem tudo que diz respeito ao bem-estar da nossa carne é bom para nós. É quando desfrutamos, né, nessa época presente, né, que é o verão, e passamos a frequentar determinados lugares, porque ali vai nos trazer prazer à nossa carne. Vai aliviar o calor, vai dar aquela sensação de bem-estar, não é isso? Mas esse lugar não seria um lugar apropriado para mim e para você, cara adolescente. Para mim e para você. Pense nisso. Nós estamos falando da palavra de Deus. Quando meditamos na palavra de Deus, estamos meditando sobre o cuidado que temos que ter com a nossa alma, cujos frutos não só serão amargos, o seu resultado, tanto nessa vida como na eterna. Quando nessa vida passarmos dela. Tenhamos cuidado. E principalmente nos guardarmos da soberba. De achar que podemos decidir alheio ao conhecimento ou passando e desobedecendo por cima da palavra de Deus.
que o Senhor não só ajude você, caro adolescente, mas todos nós a fazermos a escolha certa. E assim descederam a tentação e caíram em pecado. Antes eles eram puros, porém quando ambos desobedeceram, logo seus olhos foram abertos e tomaram consciência do pecado cometido. Terceiro ponto, caminhando para o final, o preço da desobediência. Tudo tem um preço quando se trata do pecado, amado e querido adolescente. Primeiro, a vergonha. Após o pecado, o primeiro casal, tomado pelo medo, se escondeu da presença de Deus. Mas o Senhor foi ao jardim, chamando Adão, que disse que estava se escondendo por causa da sua nudez. Então Deus o questionou: e quem foi que lhe disse que estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que proibiu de comer? Nesse relato, podemos ver que o homem tende a não assumir o seu pecado. Ao invés disso, tenta escondê-los. Porém, nada fica oculto a Deus. Ele é onisciente e justo. Mas eu queria ler aqui com você, amado e querido adolescente, essa passagem que nos ensina muito essa questão. Deus, a priori, no versículo 8, chamou Adão. Observe essa mudança. Ó. Observe que já não chamou Adão, né? E ouvindo o seu Deus, que passaram no jardim tardio, esconderam homem e a mulher, da presença do seu Deus, entre a árvore do jardim. E chamou o Senhor ao homem, e perguntou-lhe: onde está? Respondeu o homem: ouvi a sua voz no jardim, tive medo, que estava nu e escondi. Perguntou-lhe Deus: mas quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei, olha só, que não comeste? Então, nós vemos aí que já não era mais Adão, o termo que Deus usava ali no jardim do Éden. Já não há, porque com certeza no jardim do Éden Deus tratava Adão como Adão. Chamava Eva, foi o nome que Deus deu a eles. E era nesse nome, dentro do relacionamento, quando em impureza, que Deus tratava ele. Mas após a entrada do pecado, pela onisciência de Deus, observe que o tratamento já foi de criatura e não de intimidade, daquele que gozava de um relacionamento pleno com o Senhor. E Deus disse ao homem onde está. Observe que já não se dirigiu a Adão como Adão, mas sim homem, criatura. Então, não pense, cara adolescente, que nós, como muitos dizem, eu sou filho de Deus, porém declaram de boca que crê em Deus, mas vive totalmente desassociado, né, com respeito ao testemunho de vida. Vivem em pecado. Porém, são criaturas. Observe que João capítulo 1, versículo 12 diz: e todos que o receberam, quem? Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, porque até então, até a chegada do Senhor Jesus, até a morte e a ressurreição, e agora pela fé, o acesso à presença de Deus, só a partir daí, desta fé, que passamos a participar novamente desta comunhão, deste relacionamento agora como família, onde podemos dizer Abba Pai, Paizinho. Então, tomamos cuidado, porque enquanto estivermos em pecado, seremos reconhecidos diante do Senhor como meras criaturas, porque filho é aqueles que reconhecem quem é o Pai e o obedece. Louvado seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Após o pecado, o primeiro casal tomado pelo medo, olha só, que foi o caso deles. Primeira vergonha, que eles viram que estavam nus, se esconderam por causa do medo. Se escondeu da presença de Deus. Mas o Senhor foi ao jardim chamando Adão, ó, que disse que estava se escondendo por causa da sua nudez. Então Deus o questionou: quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta, ó, você, no singular está lá, e não no plural, da árvore do fruto que eu proibi comer? Nesse relato podemos ver que o homem tende a não assumir os seus pecados. Ao invés disso, tenta escondê-los. Porém, nada fica oculto a Deus. Ele é onisciente e justo. Isso nós observamos porque o próprio salmista ele diz: quem reconhecerá
os seus próprios erros. Então, a tendência a priori de todo ser humano é negar a sua culpa, o seu pecado e a sua condição em que precisa se arrepender. Quando foi confrontado pelo Senhor, o preço da desobediência, quando foi confrontado pelo Senhor, Adão estabeleceu uma linha de defesa muito falha para tentar justificar seu erro. O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Ele, com essa fala, conseguiu acusar Deus e também atribuir a culpa a Eva. Os sentimentos de Adão, que até então eram puros, transformaram-se em amargura contra o pai e contra sua esposa. Então a pergunta que não quer se calar dentro desse ponto é, cara adolescente, você tem assumido o seu compromisso pelo qual você firmou no batismo, em descer as águas? Você tem abrido mão realmente, renunciado os seus costumes como adolescente e que à luz da Bíblia são pecado? Ou você tem dado e procurado justificativas, porque é novo, porque são tão novinho, né? 12, 13, 14 anos. Então eu tenho uma vida para curtir. É isso? Qual outra mais serão ou é a sua justificativa? Precisamos servir ao Senhor. Precisamos compreender que precisamos abandonar o pecado e não procurar justificativa, porque a justificativa jamais nos privará das consequências do pecado. Adão se justificou culpando a Eva. Eva se justificou culpando a serpente. Porém, a justificativa deles, ainda que não pudesse inocentá-lo diante de Deus, não livraram ele das consequências. Consequência é essa, que no caso de Adão, que representava cada um de nós, a humanidade, nos acabou transferindo para todos nós, que também pecamos como Adão. Ele, com essa fala, conseguiu acusar Deus e também atribuiu a culpa a Eva. Os sentimentos de Adão, que até então eram puros, transformaram-se em amargura contra o pai, contra a sua esposa. Eva, por sua vez, quando questionada, testou se explicar dizendo que foi iludida. A cobra me enganou e eu comi. Esse comportamento dele não resolveu o problema. Quando cometermos algum erro, não podemos ficar no ciclo da culpabilização. Antes devemos assumir nossa responsabilidade e buscar o caminho do conserto. Somente através do arrependimento sincero e da confissão do erro que podemos alcançar o perdão de Deus. É por isso, cara adolescente, que a palavra do Senhor nos diz em Provérbios: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. O que não podemos fazer, cara adolescente, é tutubiar. E a ignorância e o engano não nos exime também da culpa. Porque aquele que adultera, ou no caso de um adolescente, que está mais tendencioso ao pecado da fornicação, que pode ser uma pessoa casada com uma solteira, dois solteiros, independente. Porque se for dois casados, só que de família diferente, isso é adultério. Porém, a fornicação é quando é de um casado com solteiro, é adultério. Mas de dois solteiros, melhor dizendo, quando se entra em relação sexual, isso chama-se pecado de fornicação. Pecado de fornicação. Então, ainda que não saiba pelas escrituras que isso é pecado de fornicação, sabe que é um pecado ter um relacionamento antes do casamento. E por quê? Porque a Bíblia nos diz, cara adolescente, que há uma lei em nosso coração que faz nos entender o que é bem e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Todos que praticam a fornicação, na sua adolescência, na sua juventude, na idade, independente qual for, sendo solteiro, ele tem consciência disso. O adulto tem consciência do seu adultério. Senão não fazia as escondidas. O ladrão tem consciência do seu crime. Principalmente quando furta, senão não fazia as escondidas. E assim por diante. Todo pecado, ele é feito com uma consciência, ainda que não tenha o entendimento da palavra, isso não exime da culpa.
Pense nisso. Terceiro subponto, consequência. Devido ao grave erro cometido por Adão e Eva, toda a criação foi contaminada pelo pecado. Vejamos algumas consequências. Para sobreviver, o trabalho se tornou árduo, a terra foi amaldiçoada, as dores da mulher foram multiplicadas e a morte entrou no mundo. A relação que eles tinham com o Criador foi quebrada. Eles perderam as bênçãos maravilhosas que o Senhor lhe havia dado, sendo finalmente expulsos do jardim para nunca mais voltar. Todos os seus descendentes nasceram sob o domínio do pecado, o que gerou a separação de Deus. Como ele mesmo havia dito, a recompensa pelo pecado era a morte. E Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Concluindo com a queda do homem, Satanás saiu aparentemente vitorioso e a humanidade envergonhada. Como as pessoas que foram geradas à imagem de Deus, agora manchadas pelo pecado, poderiam relacionar-se novamente com ele? Por esforço próprio? Os seres humanos jamais iriam conseguir resolver isso. Mas o que ninguém podia esperar é que Deus já tinha traçado um plano de resgate. E tudo isso era apenas o começo de uma longa história. Que Deus, por intermédio de que Jesus nos abençoe, e estaremos, através das demais lições, compreendendo o traçar, o caminhar desta revelação, dessa história, a história da salvação. Portanto, caro adolescente, não perca essa oportunidade de estar conosco aqui pelo canal, até antecipando essa meditação, e você está ali na sala de aula no domingo, né, crendo e compreendendo que quanto mais meditarmos e refletirmos na palavra de Deus, mais o Senhor nos dará entendimento e abrirá os olhos da nossa fé, os olhos do nosso entendimento, para que passamos a conhecer cada vez mais. Por isso que ele nos diz, crescer na graça e também no conhecimento. Amém? Então um abraço a todos, vamos estar então orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na tua santa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por este momento que aqui estivemos, Senhor, meditando na tua santa e gloriosa palavra. Abençoa, Pai, o decorrer, Senhor, deste dia, abençoa cada adolescente, abençoa que no próximo domingo, Pai, estejam eles ali, reunidos, num compromisso de coração, de poder cada vez mais conhecer a tua palavra, e exemplo daquele jovem que declarou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Seja o anseio ardente e fervoroso no coração não só de cada adolescente de Deus, ó Pai, mas de todos nós, em nossas vidas e durante a nossa trajetória aqui. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação, ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a